E aí, pessoal? Tudo bem? Como vocês estão? Esperar o pessoal chegar. Boa noite para quem está vendo no GTV. Tudo bem? Oi, Rilana. Tudo bem? Aí, a Isa chegou. Já vou puxar ela aqui. Oi, Vini. Oi, Igor. E aí, pessoal? Vamos entrando aí. Oi? E aí, Isa, tudo Deixa eu bem? pôr o Tá me fone ouvindo bem? rapidão. Tudo Beleza. bem. Oi, Lígia. Oi, Rê. Oi, Lia. Pronto, foi? Gente, a Isa travou pra mim. Não sei se tá tudo certo aí. Aí, voltou. Foi? Voltou. Tá me Aí, ouvindo? voltou. Foi. Beleza. Beleza. E aí, Isa? Como você tá? Tudo bem? Tô bem, finalmente saiu nossa live. Tava Finalmente. tempos, né? Tava na hora. Tava na Tava na hora. hora. E assim, eu acho que vai E ser muito legal. eu acho que é um tema tudo a ver com a gente, tudo a ver com o pessoal que nos acompanha. Então, tô muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite, obrigada por aceitar topar, né, fazer isso comigo. Tô muito feliz, muito agradecida e acho que vai ser muito legal. Oi, Lele, beijo. Vou parar de falar oi pra todo mundo agora, tá, gente? Vamos começar aqui. Só para introduzir aqui, quem não viu, né, quem não pegou aí qual seria o tema da live. Ah, inclusive, deixa eu colocar aqui nos comentários. A gente vai falar sobre o conservadorismo na prática. Então a gente. Peraí, gente, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O conservadorismo na prática. Deixa eu fixar aqui. Foi. Então a gente vai falar o quê? Para quem não sabe, né, o conservadorismo tem uma série de princípios aí que são mais valorizados, né, por nós conservadores. E a gente vai falar hoje, dar uma introduzida no pensamento conservador e falar sobre como que a gente pode adaptar esses princípios que são, assim, muito valiosos para a nossa vida, né? Então, principalmente para nós jovens, né, Isa? A Isa tem 14 anos, é ainda mais novinha que eu, e a gente já estudar bastante sobre isso nos ajuda a dar uma base boa para nossa vida, né? Para tudo aquilo que a gente tem que fazer na nossa vida. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, vai ser sensacional. Continuem aí com a gente. Vou tentar deixar a live salvo depois, mas se vocês puderem ficar aqui e participar, vai ser muito legal. Sejam muito bem-vindos. Isa quer se apresentar aí para todo mundo te conhece, né? Mas se você quiser se apresentar, dar uma introduzida aí, fica à vontade. Então, eu sou a Isabela. E o que que acontece? Há muito tempo eu venho estudando conservadorismo porque o meu pai se dizia conservador. E a escola dizia completo contrário. E eu a vida inteira fui fuxiqueira, queria saber o que estava acontecendo de verdade. Assim, tive meus altos e baixos. Durante um tempo, isso é até um negócio meio bobo, eu tive um certo, como eu posso dizer, uma certa sintonia com as sufragistas, mas eu mesma não me dizia feminista. Eu dizia que eu não Uhum, era, né, sufragista, mas que eu apoiava a luta, que eu achava bonito, e sei lá o quê. uhum, É, Foi indo, né? A escola dizendo uma coisa muito forte para mim, minha família dizendo outra, eu acreditando na minha família, óbvio. Mas aí uma hora eu falei, não, uhum. beleza, agora eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que saber o que está acontecendo. E muito mais do que tudo isso, eu preciso pegar e entender por que que eu estou defendendo o que eu estou defendendo. Foi aí Exato. que eu comecei a estudar o conservadorismo, porque eu já tinha um certo parâmetro e eu já via que olha, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então Uhum, comecei por ali. Dali fui indo para outras coisas e acabei ficando mesmo. Eu estava certa de início de que eu era conservadora. E assim, o que o conservadorismo mais me chamou a atenção foi exatamente no que você falou.
o conservador, ele não tem a política como final, ele tem como um meio. Exato. Para a gente, os fins políticos, a política, né, o jogo político, ele é um meio de conquistar, né? É um ambiente bom, um ambiente capaz, mas ele não é o fim, o final. Uhum. A gente tem ideologias que têm esse fim, né? A política é o fim, a política é a conquista. E o conservador, ao contrário, ele diz: a política não vai nos salvar, né? Uhum. Então, assim, para mim isso sempre foi muito marcante. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Como o conservadorismo ele está muito além da política, que a política é só um Exatamente. dos nossos meios, né? Então, assim, acho que por isso que a live vai ser tão gostosa e tão boa, porque, assim, realmente é muito bacana falar de conservadorismo e fugir do tema política, porque, assim, Uhum. acaba ficando muito centrado, Sim, né? é algo que está muito presente na nossa vida, né? Até por isso que a gente fala tanto disso. Mas, na verdade, eu estava até comentando com a Isa antes, o conservadorismo não surgiu, né? Muita gente acha que sim, mas não surgiu na prática política, não surgiu como filosofia política, né? E os principais pensadores aí conservadores, eles remetem, eles trazem escritos ali e lembranças de Aristóteles. Então, é algo muito antigo, né? Muito antes dessa política como a gente tem hoje, né? Disso que a gente conhece aí. E é algo muito precioso, por quê? Porque o conservadorismo, assim, uma definição extremamente simplificada de algo que é muito complexo, mas o conservadorismo é o desejo de conservar aquilo que é bom e de transformar aquilo que é ruim. Por isso que a gente fala que o ser humano, ele é naturalmente, ele é instintivamente conservador, né? E algumas pessoas falham um pouco em perceber isso e acabam se desviando disso. Mas quem é louco de querer remover da sua vida algo que é bom ou de querer manter na sua vida algo que é ruim? Ninguém é louco a esse ponto, né? Então, essa parte do conservadorismo ser algo instintivo e a gente preservar isso, a gente querer de fato aplicar isso à nossa vida é muito importante, né? Então, o conservadorismo surge como filosofia política muito lá para frente, né? E antes disso, ele já era muito aplicado à vida das pessoas, né? E é um pouquinho exatamente sobre isso que a Isa estava falando que a gente vai falar hoje. Eu também tenho mais ou menos a mesma posição aí da Isa em relação a isso. Minha família é toda conservadora, graças a Deus. Meus pais sempre ensinaram. E aí você vê, né, como que o conservadorismo tem muito, mas muito a ver com esses princípios e valores. Por quê? Porque meus pais me ensinaram esses princípios conservadores desde que eu era criança, quando eu não fazia ideia, nem da, assim, o que era a palavra conservadorismo, eu não fazia ideia do que acontecia na política, e eu já tinha esses princípios, né? Então é isso que a Isa falava também. Eu fui ensinada assim, mas aí chegou um ponto exatamente da mesma forma. Chegou um ponto que eu precisava saber o porquê que eu defendia aquilo que eu defendia. Ah, eu defendo a liberdade, mas por que eu defendo a liberdade, né? Aonde nasceu isso? Da onde vem? Qual que é o sentido de tudo isso, né? Então, a minha relação com o estudo sobre o conservadorismo foi mais ou menos da mesma forma que a da Isa, né? Então, basicamente é isso, né, Isa? Essa tentativa de você colocar, assim, né, objetificar e visualizar aquilo que você defende, o porquê que você defende aquilo, né? Sim, quando me perguntaram, acho que antes de ontem na caixinha, o que eu mais gostava que o conservador defende, né? Quais eram os valores que para mim eu mais gostava dentro do conservadorismo? Eu falei dois. A prudência e o amor às boas tradições. Por que eu não Exato. falei o amor às tradições? Porque existem tradições ruins. E aí colocaram um negócio na cabeça do povo que o conservador quer defender todas as tradições. Isso seria um O reacionário. famoso conservador nos costumes, né? Tão Também falado. tem esse. Outra coisa sobre isso também, já pegando um gancho que você falou, uma vez me perguntaram, conservadores podem ir em festas? Podem fumar charuto, beber álcool? Eu falei, pode. Um conservador pode fazer isso, assim. Uhum. Não tem nada marcando que não pode, é óbvio que sim.
Aí uma pessoa me mandou a seguinte mensagem: conservador na vida, liberal na festa. Eu falei, pera lá, porque eu sei que você fez isso na brincadeira, eu sei que você tá zoando, mas Uhum. isso já mostra que então você não pode ser conservador na festa, porque se você bebe na festa, você não é conservador. Então, assim, isso acabou acontecendo também, né, nesse negócio de conservador nos costumes e liberal na prática, liberal na economia, porque se você é conservador nos costumes, então você gosta de todos os costumes. Não, não é assim. Isso é algo que, dentro dos livros didáticos, aconteceu. A gente colocou conservador como sinônimo de reacionário. Uhum. Políticas conservadoras significam políticas que estabilizam e fixam o tempo do jeito que estão, entendeu? Uhum. Não para. É como se a gente congelasse o tempo e a gente congelasse tudo. Isso acontece nos livros, porque eles colocam, ao invés de reacionário ou políticas reacionárias, eles colocam conservadores. Então, quando colegas da minha sala ouvem, olha, a Isabela é conservadora, eles olham para mim e falam, gente, que retrógrada. E eu falo, Pois meu é. bem, mas não tem nada a ver, né? A pessoa, ela acha que o conservador quer ficar e ponto, que ele nunca mais vai Uhum. embora. Não é assim. A gente precisa entender que o conservadorismo, ele tem um amor às tradições boas, ele preza por elas. Exato. Então, assim, eu não preciso praticar essas tradições. Eu não preciso me reunir com minha família no Natal, fazer um almoço na casa da minha avó. Eu não preciso fazer isso. Longe de você, conservador não quer te obrigar a nada. Mas você Uhum. tem que entender o benefício disso para a sociedade. Porque viver em uma comunidade, e a primeira comunidade que a gente vive é a família, é bom. A gente entender dentro da nossa família a autoridade, a hierarquia entre o seu pai e você, entre o seu avô e você, ter convivência com outras pessoas, tudo isso que você pode conseguir dentro de um almoço na sua família é bom. Então, isso é uma Uhum. tradição boa. Eu sempre falo da minha família, ela praticamente há 30 anos, todo domingo se reúne. Todo domingo, desde a minha bisavó. Minha bisavó faleceu, meu bisavô faleceu e continua. Mudou a casa, só mudou o lugar, mas continua a mesma coisa. Então, assim, eu posso até não ir mais, eu posso não gostar, eu posso não fazer, mas eu sei que aquilo é benéfico para os que estão praticando. A mesma coisa com religião. Eu, conservador, não preciso ser católico, eu não preciso ser protestante, eu não preciso ser cristão. Mas eu preciso entender o benefício disso para o mundo. Porque são Exatamente. instituições milenares, né? Por exemplo, o caso da Igreja Católica, que tem uma moral e que leva a moral acima de tudo. Então, ela é Uhum. benéfica para a sociedade. Logo, nós temos que defendê-la. Defender não quer dizer estar nela, não quer dizer Uhum. estar dentro, mas a gente tem que defender. Então, assim, eu acho que esse amor às tradições boas, pegando o gancho no que você disse, né, que a gente quer conservar aquilo que é bom, é Uhum. exatamente isso. Não quer dizer fazer, não quer dizer participar, mas quer dizer defender. Então, assim, quando a gente é criado num ambiente, eu acredito que eu e você temos isso em comum, a gente é criado num ambiente cheio de família, cheio de costumes, né? No Natal, na Páscoa, sei lá, Dia das Crianças, a Uhum. gente começa a ter um senso muito grande, desde cedo, de que aquilo importa e de que vale a pena defender com unhas e dentes aquilo. O meu pai, desde quando eu era criança, eu tinha uma consciência, eu tinha plena consciência de que meu pai morreria por mim e pela minha mãe. Ele morreria por toda a minha família, eu tinha essa consciência desde criança. Isso para mim É sempre foi isso. normal. Para algumas colegas da minha sala, se eu falasse isso, olha, meu pai morreria pela minha família, as pessoas olhariam para minha cara e falavam assim: como assim? Uhum. Eles não tinham essa consciência. Pode ser que o pai delas morreria por elas, não duvido, mas elas não conseguiam me imaginar isso, elas não tinham isso dentro delas. Eu sempre tive.
Uhum. dentro da minha família. E eu acredito que por isso, por eles terem sempre me rodeado e me ensinado a valorizar aquilo que era bom, a valorizar a família, a valorizar e defender aquilo. Então, assim, o meu pai sempre me disse, Isabela, existem forças muito poderosas que querem ir contra a família. Só que cabe a você não deixar. Porque, assim, o Ítalo Marcílio, ele fala isso. A maior revolução, a melhor forma de mudar o mundo, já que vocês querem mudar o mundo, é Uhum. construindo uma família. Porque a Exato. partir dali, o Ítalo e a Sam, eles têm 6 filhos agora. Ali dentro é a casa deles, onde eles vão dar as tradições deles. E esses 6 meninos, eles vão procriar. E aí eles vão ter mais filhos. E isso não vai acabar nunca, porque enquanto existir família, ainda existe o conservadorismo. O conservadorismo ele só vai acabar quando a família tradicional, que gostam de chamar, acabar. Sim. Aí acabou o conservadorismo. Até lá ainda existe. Então, assim, enquanto houverem boas tradições, haverá o conservadorismo. Perfeito. É, como sempre, né? Exatamente isso que a Isa estava falando. A gente vai até falar um pouquinho mais especificamente sobre a família, né? Daqui a pouquinho. Da família exatamente como um valor, né? Não somente assim, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Não, da família como um valor. A família é um valor. E a família, como a Isa estava falando, ensina e passa todos os outros valores que são importantes. A moral, que a gente também sabe que não é algo relativo, que não é o que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Não, a moral é algo definido. Né? E o conservadorismo é exatamente isso, é a busca daquilo que traz a felicidade humana de uma forma geral. Não é aquilo que traz a minha felicidade, que às vezes vai fazer mal a outra pessoa. Não, é aquilo que traz a felicidade dos seres humanos, né? E a família é o que mais preserva esse direito, é o que mais preserva. E, assim, que privilégio nosso, né, de ter crescido numa família assim. E eu vejo, inclusive, conheço, né, alguns jovens que não tiveram esse privilégio de uma família que ensinasse ali esse tipo de princípio, que ensinasse a importância da própria família. E graças a Deus eles tiveram ali uma salvação, né? Inclusive através desse meio maravilhoso que a gente tem aqui, que é a internet, passaram a, como a gente fez também, buscar conhecimento e se entenderam, diferente às vezes daquilo que foi passado para eles, a importância exatamente desses valores, incluindo a família. E essa questão que você falou aí até do Ítalo, né? A gente até comentou sobre isso outro dia, um dia que você me mandou o texto do Ítalo sobre ter muitos filhos, né? E é impressionante essa inversão de valores. Eu falava sobre isso numa live aleatória que eu fiz ontem. Nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós tinham 10, 12, 15, até 20 filhos. Isso era algo completamente normal, com condições muito piores do que a gente tem hoje, em ambientes muito mais simples, muito piores, muito mais difíceis. Isso era algo normal, né? Isso era algo desejado até. E a gente vê hoje o absurdo, as pessoas acham que é um absurdo você falar que você quer ter 3, 4, assim, quantos filhos que seja, né? Nossa, é um absurdo. E o Ícaro fala isso também, né? Desde quando ter 3 filhos se tornou muito, se tornou um absurdo. E é exatamente isso. A família. Gente, quanto mais família a gente criar, quanto mais família a gente desenvolver, mais a gente vai conseguir preservar esses valores tão importantes que são os valores conservadores, né? Que é aquilo que funcionou, aquilo que deu certo, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu selecionei 7 princípios aí que eu achei mais importante a gente falar. Obviamente que existem muitos outros, né? Até porque não é algo definido, assim, né? É aquilo que deu certo, aquilo que é bom, aquilo que contribui para a felicidade humana, aquilo que nos leva a avançar, que nos leva a progredir. Todos esses, não são poucos, os princípios que os conservadores defendem. E só para fazer um adendo aqui naquilo que a Isa estava falando, como a gente já bem explicou aqui, o conservador não é apegado ao passado, não é apegado às tradições. Se eu não me engano, foi o próprio Burke, pai do conservadorismo, né, que disse isso. O conservadorismo é reformador, o conservadorismo quer transformar, né? Então,
esqueçam essa ideia. Se tem alguém aqui nessa live que ainda tem essa ideia de que o conservador é obscurantista, é reacionário, é apegado ao passado, tirem essa ideia da cabeça de vocês, que agora a gente vai definir certinho para vocês quais são os principais valores conservadores e como eles podem ser aplicados à nossa vida, né? Então, a primeira coisa que eu selecionei aqui pra gente falar é a liberdade. E como a Isa estava falando, né? Às vezes a gente acha que um negócio nada a ver, né? Os nossos colegas acham que o conservador é, assim, o monstro do universo, né? E que ele quer que todas as pessoas confundem conservadorismo com reacionário, conservadorismo com moralista, enfim, né? E acham que a gente quer que todas as pessoas façam aquilo que a gente faz, e que o conservador tem que necessariamente ir à missa, ir a algum culto, e não pode ir em festa, e não pode fazer nada que ele quiser. E na verdade é totalmente o oposto, né? Porque o conservadorismo preza e muito pela liberdade. Então, fazendo também uma conexão aqui com aquilo que a Isa falou sobre a questão da importância da família, do pertencimento social, se você junta isso, se você junta essa importância do convívio, o conservadorismo te situa em um meio. Então você sabe que você está inserido em um ambiente, que você não é só um indivíduo isolado do mundo. E a partir do momento que você junta a sua liberdade, do seu eu, fazer o que você quiser, com o nós do pertencimento social, do pertencimento a um meio que o conservadorismo te mostra, você tem essa liberdade com responsabilidade. E isso é assim, nada pode estragar quando você tem liberdade com responsabilidade. É o conjunto perfeito das duas coisas. Porque ao mesmo tempo que ninguém vai te impedir de fazer aquilo que você quer fazer, e você é livre para fazer isso, desde que você entenda das consequências das suas ações. A gente vai falar depois sobre a prudência também, né? Desde que você entenda das consequências das suas ações, principalmente para os outros que estão do meio onde você está inserido, né? Sim, o que acontece? Igual você falou, o conservador ele defende, para que quase acima de tudo, a prudência. E a gente precisa entender que a liberdade, ela só funciona com prudência. Porque se eu usurpar da minha liberdade de fazer o que eu bem querer, fazer o que eu bem entender e dane-se as consequências, a gente vai ter um problema. Vamos dizer que acabe amanhã o governo, acabe a justiça. Durante 24 horas você pode fazer o que você quiser. Eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo. Exato. E eu tenho certeza que todos os meus amigos vão olhar e fazer o mesmo. Por quê? A gente entende que a gente tem uma liberdade, mas que a gente precisa ser responsável com ela. Ah, mas então eu vou fumar, eu vou, sei lá, eu vou matar alguém, vou fazer sei lá o quê. O errado, ele é errado. E é nisso que eu quero chegar, e o conservador defende isso. Porque quando a gente fala de liberdade com responsabilidade, a gente fala disso, de entender que o errado é errado, mesmo que eu seja livre para isso. Mesmo que, e a liberdade, gente, ela existe a liberdade, o livre-arbítrio de eu matar alguém. Eu vou sofrer consequências, né, de criminosa, eu vou ser presa. No caso, se eu, né, fosse maior de idade, eu teria problemas, teria consequências. Mas mesmo que eu não tivesse, o errado continuaria errado e essa liberdade ainda precisaria de prudência. Nos Estados Unidos, o aborto é liberado, é legalizado. Na Califórnia, Exatamente. milhares de crianças são assassinadas todos os dias. Ótimo. Continua errado. Então, eu ainda tenho que ter prudência junto com essa liberdade. Porque foi me dada essa liberdade, eu não terei que responder criminalmente. Eu sou realmente livre para aquilo. E eu continuo sem fazer, porque é imprudente, não é bom, não é ruim, é errado, né? Então, quando a gente fala de conservadorismo, a gente ainda fala disso. A gente fala de entender que, mesmo que uma autoridade me permita e isso seja errado, eu não farei. Eu não farei o errado porque não é possível, dentro das minhas virtudes e dentro dos meus valores, que eu o faça. Então, assim, quando a gente fala
de responsabilidade, de liberdade, a gente entende isso. Por exemplo, na Alemanha nazista, matar judeus, né, ou pelo menos explanar os judeus, né, entregar os judeus para as autoridades nazistas, era correto pela lei. Isso é certo perante os meus valores? Não. Então eu estaria infringindo a lei ao não entregar um judeu. Ótimo, eu não entregaria. Exato. Ah, mas Isabela, você está infringindo a lei. Você está sendo irresponsável e imprudente. Não. Se dentro da minha realidade existe um governo que é imprudente e que vai olhar para mim e vai falar, olha, você vai ter que ir contra os seus valores, você vai entregar um ser humano para ele ser torturado, escravizado, vai ser morto e separado da família, que é o que a gente tanto defende, vai perder sua liberdade. Então, não, eu não estou sendo imprudente ao não entregá-lo. Eu estou sendo prudente para com os meus valores. E aí eu tenho a liberdade de não entregá-lo. Eu tenho a liberdade das duas coisas. Escravidão também, mesma coisa. Se amanhã aparecer um escravocrata, olhar para minha cara e falar assim, olha, agora você pode ter escravos, porque você é branca. Eu não vou ter um. É óbvio que não, né? A gente teve vários casos desses, né? É sempre bom lembrar que o Partido Conservador, foi o responsável por todas as leis abolicionistas. Que a gente não é ensinado, né? A gente não aprende isso na escola. A gente aprende como se os conservadores fossem aqueles que estavam contra as leis abolicionistas e que queriam segurá-los, prendê-los. Muito pelo contrário, né? Então, assim, disso que a Lívia falou. A gente precisa ter liberdade, mas a gente precisa ter prudência e a gente precisa ter responsabilidade. Não tendo uma das duas coisas, é claro que a liberdade vai dar errado. O Ítalo costuma falar uma coisa que é o seguinte: liberdade é fazer o bem. Liberdade é ter a liberdade de fazer o bem. Então, livre-arbítrio é fazer o bem. E eu concordo muito com isso. Porque eu e a Lívia somos cristãs e nós defendemos que Deus nos deu livre-arbítrio. Mas Deus quer que nós sejamos boas. Exatamente. Então, ele me deu o livre-arbítrio, mas ele também me ensinou a ser boa. Em momento algum, Deus me ensinou a ser ruim. Ele só me ensinou a ser boa. Então, eu tenho que ser prudente e responsável e seguir o caminho que ele me ensinou. Se eu viro aqui, ele me deu essa liberdade. Mas eu não estou sendo prudente. E eu vou arcar com consequências péssimas no futuro, né? Se eu desviar desse caminho. Então, assim, isso da liberdade com responsabilidade é o que eu acredito muito no conservadorismo. Que a gente tem que defender a liberdade, porque a liberdade está sempre um passo, a uma geração de acabar. A gente vem de um século de governos autoritários. Então, nós precisamos defender a liberdade. E nós só conseguiríamos defender essa liberdade de fato tendo prudência. Então, assim, eu acho que nesse ponto o conservadorismo me pega muito. Na prudência, na responsabilidade de fazer o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Então, assim, eu acho que nesse ponto o conservadorismo me pega muito. Exato. Isso que a Isa estava falando, né? Ela falou da questão do livre-arbítrio. Tem até um versículo na Bíblia que fala descreve exatamente isso que a Isa estava falando, né? Eu coloco diante de vocês dois caminhos, a bênção e a maldição. Então, calma que tem a continuação desse versículo, né? Coloco diante de vocês dois caminhos, a bênção e a maldição. Então, a gente tem a escolha, a gente tem o direito de escolher. Mas aí a continuação do versículo mas escolhe a bênção. Então, assim, você tem diante de você o bem e o mal. Você pode escolher. Você pode escolher fazer o mal se você quiser. Mas o conselho é sempre: escolhe fazer o bem. Escolhe aquilo que é certo. Você pode fazer os dois. Você tem liberdade de fazer os dois. Mas você usar a sua prudência é você olhar para os dois e falar: isso aqui é errado. Eu vou nesse. Então,
assim, eu não sei quando que as coisas se tornaram tão relativas, né? Eu vi no Instagram de uma menina que eu sigo alguns dias atrás, uma pessoa mandou uma pergunta pra ela: qual a sua opinião sobre o aborto? Aí ela falou: gente, como é que eu vou ter opinião? Como é que isso é uma questão de opinião? Matar uma criança no ventre? Desde quando isso se tornou opinião? Quando Assassinato é chegou a esse assassinato ponto? em... Exato! Em que mundo a gente vive? Tempos obscuros, né? Em que ponto a gente chegou de matar uma criança no ventre da mãe ser uma questão de opinião? Ah, não, eu acho que pode matar a criança. Gente, o mal é mal. Independente das circunstâncias, independente se a lei permite ou não, independente se todo mundo está fazendo ou não, isso eu acho que é algo muito importante para a gente falar. A gente tem um público aqui, principalmente de jovens e adolescentes, né? Gente, independente daquilo que os seus amigos estiverem fazendo, independente daquilo que todas as pessoas ao seu redor estiverem fazendo, o errado vai continuar sendo errado. O certo, o moral, o justo, o belo vai continuar sendo certo. Então, isso é algo que acho que é o que a gente mais vê, né, Isa? E nesse meio aí, as pessoas, não, porque todo mundo tá fazendo, vou fazer também, entendeu? Todo mundo tá falando isso, então deve ser verdade, né? E na verdade, não, na verdade, a gente tem que estar convictos daquilo que é certo e daquilo que não é, independente daquilo que as pessoas estiverem fazendo, continuar fazendo certo, né? Como a Isa falou, mesmo se o errado for permitido, continuar fazendo certo. Então, Lívia, basicamente, uma acho que essa é a vez, questão da prudência, né? no começo, assim, do meu Instagram, quando eu comecei a fazer caixinhas de perguntas, quando veio aquele boom inicial, uma pessoa me perguntou assim: eu acho o aborto errado, mas eu acho que tinha que ter um plebiscito. O que que você acha? Aí eu respondi o seguinte: você acha que tem que ter um plebiscito para assassinato? Você acha que tem que ter um plebiscito para dizer se escravidão é correto ou não é correto? Você acha que tem um plebiscito? Por que que não tem um plebiscito, então, para a gente dizer que todo mundo tem que pintar a cor do cabelo? Não, porque isso é autoritário, tá errado. Então, e Uhum. por que que então a gente vai defender o assassinato do bebê no ventre? Por quê? Exato. Né? Então, assim, e assim, quando você estava falando sobre isso, tá todo mundo fazendo, né? O ambiente da escola, por muito tempo, eu via muita gente fazendo coisas que para mim eram absurdas. E eu, em certos momentos, também fiz o que todo mundo estava fazendo e me dei mal. É interessante eu falar isso, né? Não vou falar o quê, não vou entrar em detalhes, mas assim, já aconteceu e me arrependi amargamente depois. Porque eu fiz por impulso, porque tava todo mundo falando, vai, Isabela, faz, 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 fiz, deu errado, né? Deu errado. Quando eu né, faço esse tipo de coisa, ou quando eu pergunto, eu falo, mãe, é aquela velha frase de mãe, né? Mãe, tá todo mundo fazendo, você não é todo mundo. Uhum. Graças a Exato. Deus, Uhum. né? Então, assim, nesse sentido, eu sempre tive essa esse sistema, essa forma de tentar apaziguar ou não apaziguar, de ter uma balança, de ter valores e falar, calma, gente, não é agora. Então, hoje em dia, e eu falo para vocês assim que eu tive um momento claro que eu me afastei de toda e qualquer religião, né? Me afastei do cristianismo. E eu tive essa fase, foi nessa fase que eu mais ouvi as outras pessoas. Quando eu voltei, aquilo estava muito mais fácil. Quando eu estava ali, eu nunca deixei de ser católica, né? Mas se a gente for falar de voltar para Uhum. falar que eu me converti, foi outra coisa. Hoje em dia, a opinião que alguém tem perante o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, ela não é grande, porque eu sei o que eu defendo. E aí, todo domingo, 11 horas da manhã, eu vejo aquilo que eu defendo. Uhum. Toda vez. Toda vez. Então, assim, eu falo pra vocês que eu já fui muito criticada, já fui muito xingada pela galera da escola.
Não na minha frente, na minha cara, porque esses justiceiros sociais, eles só conseguem fazer o que fazem no Twitter. Mas Exatamente. assim, gente, eu não vou deixar de defender, porque tá todo mundo da minha sala dizendo que eu tô errado, que eu sei quantos livros cada um daqueles ali leu. Então, assim, é isso, sabe? A gente tem liberdade. E pode ser que todo mundo te xingue, pode ser que todo mundo te crucifique. Gente, Jesus foi crucificado. Jesus foi morto na cruz. Você vai me falar que você não pode receber xingamentos porque todo mundo discorda de você. Se você sabe o que você defende, minha filha, não é nenhum xingamento que vai te fazer parar. E você sabe que você tem que defender. Existe algo, não é sair por aí falando algo que você não sabe. Mas quando você sabe o que você defende, quando você sabe que você tem um claro anseio, você tem uma ferramenta de poder ajudar alguém e você não faz, você está ajudando, você está contribuindo como os outros, como todo mundo, né? Então, assim, eu acho que isso é bom da gente falar quando a gente fala de liberdade e prudência. A gente precisa ter prudência para entender, inclusive, que a gente vai ser criticado, que a gente vai ser xingado, que a gente vai ter vários problemas, mas que a gente está exercendo nossa liberdade com prudência e com responsabilidade. A gente está exercendo essa liberdade para defender aquilo que a gente acredita, né? Então, assim, deixa eu só terminar rapidão, porque eu já estou falando demais. Estou aqui Fique à acabando com a vontade. live. Ontem, né, quando eu fiz a live com a Isadora sobre o Em Busca de Sentido, ele fala disso. Ele mostra que 61%, uma pesquisa francesa mostrou que 61% das pessoas, dos cidadãos, eles tinham algo ou alguém por quem eles estavam dispostos a morrer ali, no Uhum. momento. Se você olhasse e falasse, tá, você precisa morrer agora, por isso. Pronto, morri. Acabou. Eu vou morrer. E aí ele fala assim, como é que a gente vai falar que a vida, ela não tem sentido? E que essas pessoas não têm sentido na vida, se elas estão dispostas a morrer por alguém ou por algo agora. Então, assim, Viktor Frankl, quando ele fala da logoterapia, ele fala muito disso. Ele fala desse sentido, e desse sentido para a gente analisar e verificar. Toda vida tem sentido, toda vida tem sentido. E que ter algo ou alguém para morrer por faz essa vida ter ainda mais sentido. Então, assim, quando a gente fala de liberdade e de prudência, eu já expliquei minha parte aqui na prudência, a gente fala disso, da gente saber o que defende, de defender aquilo com unhas e dentes, de defender o certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. Então, assim, era isso que eu tinha para falar de prudência, de liberdade. Então, pode continuar aí. Exatamente. Só um comentário aqui, né? Já puxando aí o que a Isa falou. Que geração soft que a gente tem, assim, né? Não aguenta um perrengue, e Viktor Frankl também fala muito disso, né? Que não aguenta os pequenos problemas, né? Que não aguenta passar por dificuldades, que corre das dificuldades, né? E sendo que as dificuldades, na verdade, elas nos fortalecem, né? E a Isa falou aí, né? Jesus Cristo, quer você acredite, se quer você seja cristão ou não, quer você acredite que ele era Deus ou não, isso é um relato histórico, tá? Jesus Cristo morreu numa cruz, foi maltratado, foi perseguido e foi morto. E ele foi morto pelo propósito que ele tinha ali. Ele veio aqui para a Terra com um propósito. E ele tinha convicção do propósito. E quando você lê, inclusive, os evangelhos, sugiro, inclusive, que todos leiam, independente da sua religião, você vê que Jesus passou por várias... Não foi só a morte. Ele passou por várias dificuldades, ele passou por várias tentações em todo o período em que ele viveu aqui como ser humano. E absolutamente nada
Nada fez ele abandonar, fez ele, assim, vou dar uma. Vou facilitar isso aqui pra mim um pouco, né? Nada. Por quê? Porque ele era convicto da razão pela qual ele tinha vindo. Então, é exatamente isso, né? Eu falo assim que nós cristãos, ser cristão não é só você acreditar em Deus, é você seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Então, independente, gente, independente das dificuldades, independente daquilo que as pessoas estiverem falando, dos ataques que você for receber, Jordan Peterson fala que quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira, né? Então é aquilo que a Isa estava falando. Se você não está pronto para falar, não fala. Mas se você tem algo para falar e você fica em silêncio, você está fortalecendo a mentira. Você está fortalecendo o discurso que propaga aquilo que a gente falava, o errado, o imoral e por aí vai, né? Então essa questão da prudência é exatamente isso, sabe? É você usar a sua liberdade e sempre pensando nas responsabilidades. A Isa falou tudo. Não vou nem acrescentar nada nessa questão da prudência, que ela já falou tudo. O próximo ponto que eu queria falar aqui, inclusive, eu vi. Tô dando uma lidinha aí nos comentários quando eu consigo, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas quando eu consigo, eu tô olhando. E vi o pessoal falando, né? Nossos pais estão sempre certos. E é um pouco disso que a gente vai falar agora, né? A questão da hierarquia. E, gente, nossos pais não estão sempre certos, tá? Mas talvez 99% das vezes eles estejam. 1% só porque eles são humanos e tem que errar. Mas, enfim. Por quê, gente? Por quê? Né? Por que a gente vai falar dessa relação da hierarquia, né? Hierarquia é um dos principais princípios do conservadorismo em todas as áreas, né? Tanto na área da filosofia de vida, quanto na área da filosofia política. Essa importância encaixa bem aí. E aí eu peguei e falei para Isa, eu quero falar sobre essa questão de humildade intelectual, ou seja, de você entender que isso, assim, sempre se colocar nessa posição. Que quando tem alguém que seja mais desenvolvido que você, seja em idade, ou seja no estudo, no conhecimento, o que quer que seja, se coloque sempre como o pior, entendeu? Como o mais baixo. No sentido de que, não para você se considerar o pior, tá, gente? Mas o quê? Você saber que aquelas pessoas que já têm mais tempo que você, que já têm mais conhecimento que você, sempre vão ter algo a te acrescentar. Sempre. E essa questão que eu quero falar da hierarquia é você saber, e o Danilo Cavalcanti falou, já postou um texto sobre isso uma vez, ele escreveu lá, seja o mais burro da mesa. Então o quê? Procure pessoas, tenha pessoas ao seu redor que saibam mais que você, que tenham mais conhecimento que você. Não tenha vergonha de ser o mais burro da mesa, né? Não procure sempre, não, vou andar com pessoas aqui, né, que não tem muito conhecimento, para eu me sentir assim, o intelectual. Não, busque aprender de pessoas que sabem mais que você. E por que eu coloquei aqui essa questão de ouvir aos mais velhos? Porque 99% das vezes, eles... Gente, todo mundo já passou por essa experiência. Quem nunca passou por essa experiência? Sua mãe fala um negócio, ó. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Você vai se dar mal, vai acontecer isso. Gente, parece que é evidente, né? Entendeu? Tipo, você fala, e aí você fala, né? Na época você falava o quê? Nossa, nada a ver, né? Nada a ver, tá todo mundo fazendo, entendeu? Não vai dar ruim. Você vai e faz. O que acontece? Exatamente o que sua mãe tinha falado que ia acontecer. Então, isso é com tudo, né? Essa questão de você ouvir, se abrir, gente, sejam humildes intelectualmente. Ouça as pessoas que têm mais, que sabem mais do que você. E eu garanto, tem muita gente que sabe mais do que você. E, assim, muita gente. Sempre vai ter, né? Então, sempre se coloque assim, se coloque como o mais burro da mesa, entende? Se coloque ao lado de pessoas que têm a dizer para você, a sabedoria está na multidão de conselhos, né? Então, busque conselhos de pessoas sábias. É isso. Sócrates, Lívia, ele tem uma frase que é a seguinte, inclusive é a frase do meu planner. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, ele fala que a jornada para uma vida intelectual e a jornada para a sabedoria, ela tem algumas fases.
E a fase principal, ela se dá num parto um tanto doloroso, que é o de entender que você é ignorante, de se colocar como uma ignorante, né? De fato olhar e falar, olha, eu sou um ignorante nisso e eu preciso aprender. Algumas vezes eu falo, eu não sei nas respostas do Instagram. Eu falo, Uhum, eu nunca estudei isso, eu não posso te uhum, dizer. Ou senão, eu desconheço isso. Na live com o Rafael Nogueira, né, que eu fiz, ele falou uma coisa pra mim. Ele falou assim, Isabela, eu vejo que você coloca eu não sei, eu desconheço, eu errei de certa forma. E ele falou, isso quando eu era da faculdade, os mais inteligentes da minha sala eram os que mais falavam eu não sei. exatamente. E aí ele falou assim, é essa a posição que a gente tem que tomar, não só na adolescência, mas em todas as outras. É, eu sou uma grande adepta disso, de é o seguinte, uma vez me falaram assim, ah, você concorda com o Rafael Nogueira, com o Olavo, com a Ana Paula, com sei lá o quê, nesse quesito? Eu falei, quem sou eu para concordar ou discordar dessa pessoa? Eu tô Uhum, aqui para aprender com ela. Eu sento e ouço. Quem sou eu para pegar uma discussão sobre feminismo com a Ana Campagnolo? Não sou ninguém, mas eu tô ali para aprender com ela. Eu posso, nas minhas exatamente. convicções, olhar e falar: olha, eu acho que isso aqui não tá certo, vou estudar para ver isso aqui, para ver mais a fundo. Uhum, Não quer dizer concordar com a pessoa 100%. Mas eu também não tô na posição de opinar na vida dela, uma pessoa que tem muito mais estudo que eu, que ela tá certa, que ela tá errada. A Ana Campagnolo, ela estuda feminismo há, sei lá, 20 anos, quase praticamente, uhum, né? Então, assim, ela já leu, sei lá, 200 livros sobre o assunto, eu li poucos. Quem sou eu para olhar e falar, Ana, você tá errada nisso daqui? Não sou ninguém. Então, eu tenho essa humildade intelectual de falar, olha, ela é mais inteligente que eu. E isso que você falou sobre a mesa, ela é algo muito evidente. Eu nunca tive a chance, né? Eu sempre tive amigas conservadoras, mas não tinham tanto aquela vontade de estudar e tal. uhum. O advento da internet chegou, a gente se uniu, né? E agora eu tenho amigos que olham para minha cara e falam assim: Isabela, lê tal livro que eu preciso discutir com você sobre isso daqui. Ou se Uhum, não vem alguém, por exemplo, o Davi, ele olhou para mim e falou assim: Isabela, você já leu Fahrenheit 45? Entra aí, vamos fazer uma live, a gente vai marcar. uhum, Isso aqui, por exemplo, né? É um baita negócio. Se eu não tivesse coragem de fazer live ainda e tivesse os amigos que eu tenho hoje, eu olharia e falaria: peraí, tal dia a gente vai marcar uma chamada e a gente vai falar disso aqui. uhum, Porque isso aqui é praticamente uma chamada, né? Quando eu tô perto dos meus amigos, perto assim, de estar ligando para eles no off, né? No backstage, uhum, a gente transita entre assuntos muito interessantes, né? A gente está falando de uma besteira muito grande, a gente está falando, sei lá, ai, fui em tal restaurante, achei legal, ou se não, você assistiu um filme uhum. besta, você viu aquele vídeo, e aí a gente transita para um negócio nada a ver, né? Nada a ver, vírgula. Um negócio que tem tudo a ver com o tema, mas que, pá, a gente não tinha ideia. E aí começa a falar, e a pessoa começa a falar, e eu fico ali na posição de ouvir. E eu falo, caramba, né? Isso é interessante. Pode ser que isso aqui esteja certo. Eu já mudei de opinião várias vezes, em vários quesitos, por conta de amigos meus. Porque eu me pus perto de amigos que não queriam me doutrinar, mas que queriam discutir comigo aquilo ali, porque eles também estão na posição de aprender. Exato. Nesse âmbito de jovens, né, e tal, a gente tem os mais inteligentes e os menos inteligentes. Mas todos ali estão num, num pau a pau, né? E a gente não tá brigando para saber quem vai ser o mais inteligente. A gente não tá brigando para isso. Eu não tô brigando para falar, olha, Luana, eu sou mais inteligente, eu li mais livros que você. Não. Eu tô ali, eu vou escutar o que a Luana tá falando. E eu vou escutar as experiências da Luana, o que ela leu, o que ela deixou de ler, e ela vai escutar comigo. Não quer dizer, igual eu falei, que não tenhamos mais inteligentes e os menos inteligentes, né? A gente não vai ficar discutindo isso aqui. Mas tem pessoas que eu olho e falo, cara, exato, concordo com você.
deixo de lado a minha opinião que eu tinha. E eu falo isso abertamente, olho e falo pra pessoa, eu falo, você mudou minha ideia, você mudou minha opinião, você tá correto. Então, Uhum. assim, nesse sentido, eu sempre tenho esse tipo de amigo. Eu tenho um amigo muito inteligente que é liberal. E ele brinca que ele odeia conservador, né? Logicamente brincando, gente, porque ele Uhum. sabe da importância do conservadorismo, mas assim, ele é liberal. E aí a gente fica discutindo, a gente tá discutindo uma coisa besta, e ele vai lá e fala, não, mas olha, eu acho isso aqui. Eu acho que não, eu não concordo com essa lógica. E eu fico ali escutando, eu falo, ó, caramba, legal. Dentre as grandes pessoas que eu peguei, exatamente, Joana. Quando eu pego, por exemplo, a Joana, né? Ela estuda muito feminismo. Eu tava conversando com uma amiga minha, daqui da minha cidade mesmo, que a gente fez um grupo de estudos, e aí o tema é feminismo. E aí eu peguei e ainda mandei para Joana, eu mandei para ela o post-it, né? Ouvir e ler os destaques da Joana. Eu mandei para ela, tirei uma foto, falei, ó, Joana, tô aprendendo contigo. Porque, assim, é sempre bom, né, avisar que a gente está aprendendo. Eu gosto muito de receber esse tipo de Sim. mensagem. Mas, assim, é bom ter esse tipo de amizade, né? É bom poder mandar uma mensagem para a Joana e falar: olha, eu estou estudando com você, eu estou aprendendo o que você está me dizendo, né? Eu estou na posição de ouvir e você de me ensinar. Então, assim, nesse sentido, é muito importante ser o mais burro da mesa. De sentar e olhar e falar: olha, eu sou mais burro que ele em certo aspecto. Eu posso ser mais inteligente que ele em outro, mas eu sou mais burra que ele em algum. Então, Uhum. assim, é sempre bom estar nessa mesa. Eu ainda brinco que a gente vai fazer uma baita reunião, tá? Com todo mundo aqui desse Instagram. Meu sonho. A gente vai organizar, vamos Vamos. fazer uma confraternização de fim de ano da firma. E aí a gente põe todo mundo. Perfeito. Mas assim, eu acho isso, sabe? Tá quase acabando o tempo da live e eu praticamente só falei, né? Pode Tá tomar o ótimo. controle. Qualquer coisa, a gente marca parte 2, não tem problema. Vamos. É isso aí. Essa questão das amizades, né? Ainda podemos marcar uma live, inclusive, sobre isso, né? Para falar sobre a importância das amizades. E a mesma coisa que a Isa estava falando, a minha vida é muito parecida com a da Isa nesse aspecto, gente. Porque eu também sempre tive amigos conservadores, sempre, desde criança. Sempre entendi essa importância de você estar perto de pessoas que tenham os mesmos valores que você. O Idem Velho, nem sabia que era Idem Velho e Idem Nole, mas já tinha isso na minha vida, né? Mas gente, o Instagram, que é maravilhoso, nos aproximou, né? Nos aproximou de pessoas que têm os mesmos, não só valores, mas os mesmos interesses. E, gente, como é importante isso. Como é importante. E uma pessoa me perguntou até na caixinha essa semana. Não é estranho você ter amizade com pessoas bem mais novas que você? Falando do pessoal aqui do Instagram, né? E eu falei, não é estranho, não é nem um pouco estranho. Sabe por quê? Porque tem muitos aspectos da vida deles que eles sabem infinitamente mais que eu. Independente da idade que eles tenham, eles sabem muito mais. E eu assisto as lives de vocês e eu penso, gente, como é que eu queria saber esse tanto de coisa quando eu tinha 14, 15, 16 anos? Eu fico chocada, eu fico assim, de boca aberta de tanto conhecimento, entendeu? Então, assim, você se colocar nessa posição, tem gente que sabe mais que eu, tem gente que estudou mais que eu, ou tem gente que viveu mais que eu, como a gente falava antes, né, sobre os mais velhos, sobre os nossos pais, ou sobre as pessoas em geral que são mais velhas, que são mais vividas, né? Essa pessoa já viveu mais. Essa pessoa já passou pelo que eu passei, pelo que eu tô passando agora, né? Essa pessoa já teve a minha idade, entendeu? Já esteve nesse nível de conhecimento. Então, você se dispor, se colocar ali, como a gente falava, como o mais burro da mesa. Essa pessoa tem algo a me ensinar, então vou parar de falar, vou ouvir o que essa pessoa tem a me dizer. Independente da idade que ela tenha, independente se você em algum aspecto saiba mais que ela, igual a Isa estava falando, né? Em alguma coisa, tenha certeza que aquela pessoa vai ter mais
do que você, mais bagagem do que você, né? Então isso é de fato muito importante. Como o nosso tempo está É, acabando, pode falar, pode falar. não, o que você estava falando, né, nesse aspecto, eu sempre friso algo quando eu falo disso. A gente tem algumas coisas. O professor, para ele ser professor, para ele ser um bom professor, ele precisa da confiança dos alunos. Então, eu Uhum, preciso confiar que o professor está me passando o assunto correto, o termo correto, ele está passando a verdade. Isso uhum, acontece, por exemplo, comigo, com várias pessoas. Eu abro o curso da Ana Paula e eu confio nela. Eu sei que uhum, ela está me passando a informação verdadeira e eu confio que ela esteja passando a melhor coisa para mim para aprender aquele aspecto. Eu vou uhum, fuxicar depois, eu vou ver depois? Claro que sim. Eu não vou sair concordando com ninguém abertamente de olho fechado, mas eu confio nela. De certa forma, a internet ela fez algo incrível. Nós podemos escolher os nossos próprios professores. exato. Então, hoje eu tenho uma bancada de professores que fui eu que escolhi. Alguns hoje sabem que eles são meus professores, mas assim, só consegui isso depois de muito tempo. Alguns não sabem. Mas eu confio neles. E isso deixou de acontecer em alguns momentos na escola. Um professor, por exemplo, ele vinha me contando um negócio. E eu acreditava. Eu acreditava porque eu confiava nele. Aí eu vi Uhum, outra pessoa falando outra coisa. E aí eu peguei ali, eu parei para pensar, eu vi aquilo e eu falei, calma, esse daqui tá certo. Ele não tá certo, porque esse aqui tá mostrando dados históricos, ele tá mostrando estatística e esse aqui não. uhum, Então, como é que eu vou confiar nele na próxima vez? Como é que. Não foi só um errinho, foram vários, uhum, né? Então, assim, eu já tive professor meu, que de certa forma tinha uma bagagem muito maior, né? Que olhou pra minha cara e falou assim: Isso é verdade, eu já contei aqui. Eu tinha 12, 13 anos. Ele olhou pra minha cara e falou assim: Isabela, você já parou pra pensar que Deus é injusto? Aí eu olhei pra cara dele e falei: Não, nunca parei pra pensar isso. E aí ele foi me mostrar porque que Deus era injusto. Ele foi me explicar. E ele me explicou. E aí eu, que ainda tinha, sei lá, 12 anos, ouvi aquilo, eu parei pra pensar, eu falei: ele tem. É, faz sentido, né? Não fazia sentido algum. Hoje, uhum, se ele olhar para minha cara e falar isso, eu vou rebater ele com 500 coisas diferentes, porque não faz uhum, sentido o que ele me disse. Mas, naquela época, eu ouvi, eu tinha uma autoridade. E aí, olha o que um professor ruim faz na vida de alguém, né? Então, hoje, a gente poder escolher os nossos professores é um advento que a internet trouxe. Eu escolhi aprender política americana com a Ana Paula, eu escolhi aprender política com o Bruno e com a Mari, eu escolhi aprender filosofia com o Olavo, eu escolhi. uhum, Eu tenho a minha bancada e eu confio neles, né? Eu falo uma coisa para minha mãe, eu falo assim, se algum dos meus professores, eles não sabem que eu existo, talvez. Mas se um dia eu tiver na condição de ajudar e ele na condição de receber, de precisar, não existe fim. Eu vou olhar para a cara dele e falar, sim, claro, porque eu sou uhum, extremamente grata a eles. Os professores que eu tenho mais marcado no coração, às vezes eles nem me conhecem pessoalmente, mas eles não sabem, mas eles têm meu profundo respeito, minha profunda admiração pro resto da vida. Então, assim, eu acho que é tão bom ser cética, né? Tão bom ter esse exato. ceticismo conservador, a ponto de até os professores você poder pegar, olhar, né, com carinho, entender aquilo. Então, assim, eu gosto muito do conservadorismo. Uma vez a Luana falou o seguinte para mim, perguntaram para ela e ela falou: eu odeio a política. Eu não amo a política. Eu amo a minha família, eu amo minha casa, mas eu não amo a política. Política Uhum, não é digna de amor. E eu olhei para ela e falei: exato, Luana, eu não gosto da política, mas eu realmente gosto muito do conservadorismo. Porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? pois é. A política é só um meio, é só um objeto. Eu gosto muito do ceticismo conservador, eu gosto muito da prudência.
eu gosto da liberdade. Então eu gosto do conservadorismo, eu realmente amo aquilo dali. E é por isso que eu falo tanto disso. Mas eu não amo a política. Eu não amo acompanhar as notícias diárias. Nem, não pretendo, não faço. Mas eu amo conservadorismo. Lívia, se você quiser abrir outra live, estou disponível. Se você não quiser Então, terminar e fazer parte 2 depois, ele também. não me deu o tempinho aqui. Teoricamente já estaria na hora de terminar. Eu não sei se não vai cair, né? Algumas lives eles Exato. não estão terminando. Mas assim, a gente ainda teria 4 coisas para falar, gente. Então, Vamos fazer parte 2 depois? vamos fazer parte 2. Tem bastante assunto pra gente falar ainda. A gente falou sobre 3, para vocês terem uma ideia. Faltam 4 ainda. Meu Na Deus. próxima a gente 2 que termina. gostam um pouco de falar, né? Graças a Deus. Mas então já fica aí, gente, o gancho para a próxima live. A gente poderia continuar aqui, mas acho que ia ficar muito extenso, acaba perdendo um pouco. Então fica aí a nossa promessa de parte 2 dessa live. A gente tem Pode umas coisas marcar. muito legais para falar ainda. Gente, Tem. que tempo sensacional, que conversa incrível, quanta sabedoria. Estou muito feliz de ser a mais burra da live. Fico muito feliz com isso. É uma honra ter essa menina que eu admiro demais aqui, né? Tive o privilégio de conhecer esse ano, de estar no mesmo grupo aí, no mesmo projeto que ela, que se Deus quiser vai sair logo. Nossa, Mas ainda muito bem. feliz. Tá Se Deus difícil a quiser, burocracia. quanto Tá antes. difícil a Nossa, uma chatice. burocracia. Uma chatice. Mas O enfim. povo vive perguntando, quando que sai? Sai quando Foi a uma honra, burocracia permitir. Lívia. Foi Foi uma uma honra, honra Lívia. Se estar com quiser você fazer aqui. depois parte 2, 3, 4, só vai. Podemos fazer no meu perfil Tem também. muitos, Já muitos está princípios aí que. convidada. Já está Muito convidada a fazer live obrigada. no meu Muito, muito perfil. feliz de Então, verdade. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou uma tia, uma avó com tecnologia, mas eu vou tentar deixar a live salva. Se eu conseguir, vai ficar salva, tá? Foi um tempo maravilhoso, uma conversa maravilhosa. E é isso, fica aí nossa promessa de parte 2 para vocês. Obrigada pela presença, obrigada por aguentarem a gente falando o tempo inteiro até aqui. E é isso. Um beijo, beijo, Isa, no seu coração. Um beijo para cada um que esteve aqui. E é isso, gente. Beijo, tchau, tchau.